que já estão depositadas dentro de você. Há riquezas infinitas que já estão depositadas dentro de você. Mas isso é um processo. Veja, o nosso objetivo é chegar com você vasos de ouro. Pode tirar a imagem aqui do telão, tá? Porque pode distrair os irmãos. Vaso de ouro. Nós estamos num processo. Nós chegamos no estágio de 2 Coríntios 4:7. Mas há um outro estágio. E eu vejo esse estágio aqui em João. Venha comigo para o capítulo 2, que é justamente descrito naquelas talhas de pedra em que Jesus transformou a água em vinho. E eu quero que você guarde esse detalhe aí. Diga comigo, água e vinho. Dentro do vaso. Amém? No versículo 6 diz assim: estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou tirar agora e levar-a ao mestre-sala. E eles o fizeram. Vamos parar por aí. A água que se transforma no vinho. Depois, isso aqui apenas para ilustrar, mas depois que nós passamos por esse estágio em que algo verdadeiramente transformador ocorreu dentro de nós estamos prontos para passar para o outro estágio, que é como vasos de ouro, que serão receptáculos da água pura e cristalina da presença de Deus, simplesmente para uma coisa: para ser derramada no altar de Deus. E esse vaso de ouro que o sumo sacerdote derramava sobre o altar representa aquele vaso de barro que, depois de moldado, que depois de restaurado pelas mãos do oleiro, tendo sido feito uma entrega diante de Deus, tendo passado por uma transformação, agora se transforma em um vaso de ouro, em um vaso de excelência. Diga para o seu irmão: é aí que Deus quer que você chegue, meu irmão. Em que processo você se encontra no dia de hoje? Mas deixe-me falar sobre algo para você. O vaso vazio não é nada. O vaso vazio não tem o que apresentar para Deus. Deus não pode aceitar nada de um vaso que esteja vazio. E aquele sacerdote que derramava aquele vaso no altar, aquela água era misturada com vinho. Diga: a água do enviado era misturada ao vinho. Nós sabemos que na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, o vinho, ele representa o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Essa cerimônia, a cerimônia do derramamento de água sobre o altar, no último dia, o grande dia da festa, ela foi elaborada, ela foi criada para celebrar, para comemorar, preste atenção nisso, irmão, para comemorar o abastecimento de água que o povo de Israel teve no deserto, quando Moisés tocou na rocha, feriu a rocha, e da rocha saiu água. Diga comigo: Moisés feriu a rocha. E da rocha saiu água. Então o sumo sacerdote, mesmo talvez sem um entendimento profético, ele pegava aquela água do enviado, misturava aquela água com vinho, chegava diante do altar dos holocaustos e derramava aquela água sobre o altar. Que figura tremenda, irmãos. A Bíblia diz que quando Moisés feriu a rocha, a água saiu. Mas lá no Novo Testamento, no livro de João, a Bíblia diz que um soldado romano pegou uma lança, feriu o lado de Jesus, e do seu lado saiu a água e o vinho, o sangue. E naquele momento, no altar dos holocaustos, o Cordeiro de Deus estava dando a sua própria vida por cada um de nós. Quando a rocha foi ferida na cruz, água e sangue saíram. Agora, quantas pessoas havia no deserto para alimentar e para dessedentar? Pelo menos 3 milhões de pessoas havia no deserto. Antigamente, quando eu li o texto de Moisés ferindo a rocha e a água saindo, eu tinha aquele quadro de um filete de água saindo
para matar a sede do povo de Israel. Mas, gente, perceba, a cidade de São Paulo tem quantas pessoas? 11 milhões? Por aí. 12 milhões, 12 milhões. Vamos pegar aí milhões de pessoas no meio do deserto para ser dessedentados. E os animais? Quanto de água que você acha que saiu da rocha naquele dia? Quanto de água saía da rocha todos os dias para matar a sede do povo, para dar água para tantos animais, para purificar o tabernáculo, porque era um lugar de sacrifício. Quantos já foram na represa Bíblia alguma vez, já passaram por aí? Imagina a água da rocha saindo para encher um ambiente do tamanho da represa Bíblia. Diga, é muita água. É muita água. Quer saber de uma coisa, irmãos? Essa água continua jorrando nos dias de hoje. Aleluia. A água que brotou da rocha na cruz continua jorrando até os dias de hoje. Amém? E quando o soldado romano fura o lado de Jesus, sangue e água, era aquele ato do sumo sacerdote derramar aquele jarro de água contendo vinho. Jesus Cristo naquela hora derramava a sua vida no altar de Deus, pela minha vida e pela sua vida. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando nós temos a água da vida dentro de nós e o inimigo vem para nos ferir, dentro de você não deve sair amargura. Muitas vezes o inimigo vem para nos ferir. Nós somos feridos constantemente. E muitas vezes, quando somos feridos, o que sai de nós é amargura, é reclamação, é murmuração, é rebeldia. Mas de dentro de Jesus, quando ele foi ferido pelo inimigo, jorraram rios de águas vivas. Quando o inimigo te ferir, de dentro de você tem que jorrar rios de águas vivas. Porque o nosso conteúdo interior é que vai se revelar na hora em que somos feridos. Você está sendo ferido nesses dias? O que está saindo de dentro de você? Frustração? Rebeldia? Amargura? Dentro de você, dentro de nós, deve brotar, deve jorrar rios de águas vivas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veja que nós temos aqui a figura da água, nós temos a figura do sangue, mas a Bíblia nos fala lá em 1 João do tríplice testemunho. O que é o tríplice testemunho? Diga comigo, a água, o sangue e o Espírito. A Bíblia diz que quando Jesus vê o sacerdote derramando a água e o sangue sobre o altar, Jesus se levanta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o próprio evangelista João dá a interpretação dessa declaração de Jesus, dizendo: e dizia isso com respeito ao Espírito Santo que seria dado. Diga, ao Espírito Santo. Então nós temos aqui a água, nós temos o sangue e nós temos o Espírito Santo. Venha comigo para 1 João. O mesmo autor dos Evangelhos, ele testifica esse texto em 1 João, capítulo 5. Estou trazendo ensino para os irmãos, para que nós entendamos o que vamos fazer nessa noite. Capítulo 5 de 1 João, versículos 6 ao 8. Aleluia. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. É um texto misterioso, né? É um texto misterioso. Mas diga, não há mistérios para o Espírito Santo. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são. E três são os que testificam onde? Na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes no só propósito. Diga para quem está ao seu lado: o Espírito,
Espírito, a água a água e o sangue são inseparáveis. Eles são unânimes, porque eles se complementam para cumprir um só propósito. Eles não são separáveis. Eles são inseparáveis e são unânimes para cumprir um só propósito. E a Bíblia diz que o propósito do Espírito